Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo. Bom dia, pessoal! É isso aí. A gente levantou um pouco tarde ontem, fiquei até mais tarde ali editando o vídeo. Mas a gente vai mostrar um pouquinho aqui. Ainda tem uns bichinhos por aí. Tem ainda pássaros. Olha só, dá pra ouvir. Hoje os macaquinhos que não apareceram. E aqui, pessoal, vamos ver se dá pra mostrar pra vocês uma frutinha aqui. É um maracujá do mato, mas dá pra comer. É gostoso. E agora a gente vai tomar um café e vamos partir aí pra cidade que a gente quer ir hoje conhecer Guaiará-Mirim, que é lá na Bolívia. Então hoje vamos deixar o Brasil e vamos para outro país. Então vamos lá com a gente. Pessoal, mais uma surpresa que a gente teve aqui, ó. Eu fui experimentar aqui, eu falei, não, a internet aqui não vai funcionar bem. A gente tá tão longe da cidade. Coloquei rapidinho, já tá com 60%. E a Cris já acabou de... Tava aqui do meu lado, mas chegou um café ali na mesa do lado. Ela já tá lá. Vamos lá pra ver. Olha só, o cafezinho já tá aqui. E aí, Cris? Vamos tomar café, né? Coisa boa. e vamos partir, né? Vamos ver, ó, se é Ovo café frito, aqui uma tapioquinha, uma fruta e pãozinho. Mas o pãozinho eu acho que vai voltar, né, Cris? Você vai comer? Com certeza não, vamos comer a tapioca. É isso aí, pessoal. A gente fez um voo de drone aí ontem e vai mostrar pra você. E daqui a pouco a gente tá partindo. A Audrey, que é a proprietária, ela não está. A gente queria bater um papo com ela, saber da história aqui do Pacaás. Mas a Audrey está chegando, assim, nos informaram, então quem sabe ela ainda vai conseguir falar com a gente. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? fall into the unknown.
Pessoal, a gente está aqui agora com o Paulo, isso? Paulo Saldanha. Paulo Saldanha, que é escritor, é advogado, é empresário, é fazendeiro também. O homem é de tudo um pouco, que vai contar um pouquinho aqui da história dele, da história aqui do Pacaraís. Foi uma sorte muito grande encontrá-lo. E agora a gente vai bater um papo aqui e saber um pouquinho aqui da sua história, um pouquinho aqui da história aqui do Pacaraís. Da história que a gente estava conversando agora mesmo ali, que você é um apaixonado por Encontro dos Rios. Isso. E aí a gente queria saber aí como é que você encontrou esse Encontro do Rio, que a gente está olhando aqui para ele aqui agora. Bem, eu sou guaporense. Eu nasci na época do território federal do Guaporé. E sou nativo, né? Eu vinha com meu pai pescar aqui quando era menino. E ficou na minha lembrança esse encontro entre os rios Pacas Novos e Mamoré. E eu andei por outras regiões, eu morei no Rio, morei em Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá, Guiratinga, Barra do Garças, Manaus, Belém, Boa Vista. Eu era um cigano, trabalhei num banco federal. Mas voltando à minha infância, eu vinha com meu pai pescar aqui. E essa lembrança sempre me acompanhou. E uma vez eu era diretor do Banco da Amazônia e o presidente pediu para eu representá-lo numa reunião prévia, que iria inclusive preparar a Eco 92. E um cidadão fez uma palestra para nós, todos os órgãos federais, na sede do BNDES, lá no Rio, apresentando o ecoturismo, que nem tinha ainda essa palavra ainda, como a palavra ecologia nem tinha nascido ainda. E ele fez uma palestra, então, contando a experiência da África do Sul e da Costa Rica. E eu, de repente, sabendo que eu comecei muito cedo como profissional, eu iria me aposentar. E para não ser expulso, apesar de não ter sido um profissional medíocre, eu falei que eu iria, se me aposentar um dia, eu queria ser hoteleiro de selva. E naquele instante eu viajei mentalmente para este Encontro das Águas. Até o momento você não era proprietário dessa região? Não. Eu conhecia a região, mas não era. Aí cheguei no hotel e liguei para o meu irmão dizendo que eu tinha 300 hectares com ele, vizinho dele. Eu falei, mano, você fica com essa área e me ajuda a comprar, nós chamamos aqui Boca do Pacaraís. E eu sei que o ano era 1990, e de repente, para usar uma linguagem poética do Vinícius de Moraes, de repente, não mais que de repente, ele apareceu e me disse, olha, aquela área está na nossa mão, se você quiser. Aí eu falei, mas o dinheiro está bloqueado, eu tinha uma poupança, que eu sempre fui muito preocupado, né? Mas o preço não estava exorbitante. Eu comprei com óleos de ecologista e quem vendeu com óleos de pecuarista. Esse encontro, para mim, tem uma dimensão lá em cima, né? E ele disse, não, mas eu não tenho que te pagar a área, eu vendo uns bois e já asseguro o negócio. Eu sei que eu não tinha o dinheiro todo. Aí ele me disse que a minha irmã teria uma poupança, ele tinha falado com ela. Eu sei que juntou a família e nós compramos a área. E isso foi determinante para que o sonho se tornasse realidade. Depois eu me aposentei e 10 anos depois eu pude, já com meus filhos já formados, lançar a ideia para fazermos em conjunto o Hotel de Selva. E o hotel já nos deu muita alegria. Por exemplo, a Rede Globo filmou uma novela aqui, não toda a novela, né? Mas mais de 30 capítulos da novela Paraíso Tropical. Salvo engano, 2008. A Globo mostrou uma competência
e uma integração aqui muito grandes, né? Para você ter uma ideia, eles trouxeram 4 caminhões, um gerador. Eu não vi uma confusão entre diretor, entre atrizes, entre atores e coadjuvantes. A equipe toda, vieram camareiras, vieram e outros profissionais, iluminadores, cabo-man, etc. Mas tiveram aqui um comportamento profissional que a gente decanta o mundo. E ficou na nossa história. Recebemos já senadores, inclusive da Bolívia, ministros bolivianos, ministros brasileiros. Recebemos com muita alegria um presidente de um país europeu que veio já 3 vezes aqui ao nosso empreendimento, né? E recebemos outros hóspedes não menos importantes do que essas pessoas citadas, né? E o hotel está aí já com seus 22 anos já. Já está virando rapazinho, né? Já está. E nós estamos esperançosos de agora substituir as passarelas por concreto. A gente chegou até ali mostrar lá no final, né? Já temos 70 metros, vamos fazer devagar porque os recursos são escassos, né? E com muito juízo, mas nós vamos conseguir fazer sim. Certo. Né? Uma longa caminhada começa com os primeiros passos, né? Deixa eu interromper um pouquinho, mas falando do hotel. Essa arquitetura de fazer um hotel redondo, fazer sobre as palafitas, a questão das cabanas, isso aí surgiu de você? Foi uma exigência? Como surgiu isso? Não, nós tivemos um rapaz de Minas que nos ajudou a implantar o hotel. O projeto é dele. Nós decidimos, em cima da sugestão apresentada, fazer cabanas típicas do caboclo nosso, do ribeirinho, onde eu me incluo. Eu sou ribeirinho, eu sou beiradeiro com muita honra. Eu moro na beira do rio. Certo. E eu tenho essa dádiva, porque às vezes eu estou fazendo a barba, estou ouvindo os zog-zog, estou ouvindo os passarinhos. Na cidade grande a gente já não consegue, com algumas exceções. E aí o seguinte, aí o prédio foi sugerido a estrutura e nós colocamos então as 28 cabanas no ar, estamos concluindo 2, já com hidromassagem, de frente para o rio, né? Talvez até janeiro elas estejam prontas já, se Deus quiser. E a vontade era valorizar o patrimônio cultural existente aqui na região, seja a cultura indígena, seja a cultura ribeirinha, seja a cultura boliviana. A gente está aqui de frente para a Bolívia, de frente, né? Para a Bolívia. E nós indicamos sempre o Real Forte Príncipe da Beira, uma tradição histórica que nos dá muito orgulho, que fica exatamente a 440 quilômetros de Guajará-Mirim, uma construção portuguesa com mais de 260 anos, né? Onde viveu inclusive o infeliz Pacheco. Você vai ver lá a história dele quando vocês forem lá. E o hotel está aí, vivo, trazendo muitas alegrias, né, para nós. Recebemos outras famílias, a minha família recebe outras famílias. E hoje mesmo temos hóspedes e está aqui uma professora, salvo engano, de Minas Gerais. E isso traduz alegria, contentamento, felicidade para nós. Isso aí. Antes da gente partir para outro assunto que eu quero falar aí da questão do livro, que você também é escritor, eu queria expressar aí o que a gente ouve, né? Quando você fala de turismo aqui em Rondônia, 2 coisas que vêm é o seguinte: tem que conhecer o Pacás, que a gente está aqui, tivemos a sorte de estar aqui conhecendo e mostrando para o Brasil, e o que você recitou aí, que é o Príncipe da Beira, né? O forte lá. Foi. São 2 coisas que quem vem em Rondônia, além de muitas coisas que temos aqui de bom, de natureza, de um povo acolhedor, das cidades por onde a gente passou, mas esses 2 ícones aí não pode deixar de ser visitado, não é isso?
E inclusive o seguinte, para nós foi uma bênção receber o casal aqui. A gente já tinha sabido que vocês são extremamente simpáticos. Então sejam bem-vindos, mais uma vez eu digo. Nós já estamos indo embora, né? Bem-vindo está indo com... Mas visita de médico não pode, tem que demorar mais. Mas aí o seguinte, nós temos o Pantanal Rondoniense, que é uma extensão do Pantanal Mato-Grossense. Ele fica no sul do estado? Já no forte, acima do forte, você começa a ver. Com uma riqueza botânica e biológica muito maior do que o do Pantanal. Por exemplo, tudo que tem lá tem aqui, mas nós temos tartaruga, tracajá, o capitari, temos os búfalos adiante de Costa Marques, na fazenda Pau d'Óleo, que é do governo, e nós temos o irapuru, o pássaro charmoso, que quando ele canta, os outros se calam para ouvi-lo. Há uma lenda, eu até escrevi sobre essa lenda, você passar a mão por debaixo dele é dinheiro, por cima é muito amor, ou vice-versa, eu já não me situo mais. Mas nós temos outros encantos, né? Lá em Ji-Paraná, se vocês passarem, vocês vão ver a Casa de Rondon, que foi recuperada no governo Jorge Teixeira, quando eu era presidente do Banco do Estado de Rondônia, que deixaram acabar. Mas está lá, estão inclusive pintando já para mantê-la viva. É uma mensagem do grande brasileiro Marechal Rondon. Em Vilhena tem outra casa do Rondon, que era, chamamos casa, mas era a estação telegráfica, né, desse grande brasileiro que nos legou um trabalho, num trabalho magnífico, a ligação com o mundo, porque nós não tínhamos, né? Havia um isolamento há 100 e poucos anos atrás, muito grandes. E, enfim, vale a pena conhecer o Pantanal de Rondônia, né? Porque ele evoca muita emoção, muita comoção. Isso aí. Lembrando aí que o Rondon é que deu o nome aí ao estado, né? Correto, vem de Rondon. Ele foi o patrono, né? E tanto é que há uma comenda do estado, a comenda do Marechal Rondon, né? Cândido Mariano da Silva Rondon. É a maior comenda que o governo de Rondônia distribui. É desejável que seja em cima de mérito. Certo. Se não aconteceu, alguém distorceu os princípios e a doutrina da sua criação. Certo. E o Rondon foi um valoroso. Meu tio-avô conviveu com ele, era militar também, e o Rondon subiu umas 2 vezes, uma delas em 1930, subiu de Guajará-Mirim até o forte, até depois do forte. Nós temos filmagens sobre isso, né? E meu tio-avô era um fã incondicional do grande Marechal. Agora, a gente ficaria o dia inteiro aqui conversando, batendo um papo, sabendo da história aqui. Você é um entusiasta da história aqui de Rondônia, mas gostaria de que o Paulo, escritor, falasse de onde surgiu essa vontade de escrever, essa vontade de contar histórias, incluindo nessa conversa falar aí do encontro dos rios, que você é um apaixonado por Encontro dos Rios. Eu sou. Quando eu morei em Manaus, os meus amigos do Rio de Janeiro, de Cuiabá, enfim, do Mato Grosso, de Goiás, chegavam em Manaus, eu fazia de tudo para alugar um barco e mostrar aquela, como diz o pessoal caipira, né, aquela belezura. E esse encontro do Rio Negro com o Amazonas, com Solimões, e o nosso aqui sempre me encantaram, esses 2 encontros, né? Bem, o Paulo Saldanha, escritor, nasceu talvez com 11 anos, eu não sei se eu estou sendo pretensioso, porque eu escrevi uma crônica sobre a vida na fronteira que foi traduzida, sofreu uma versão, mereceu uma versão para o francês, e foi publicada numa revista, Lettres da Amazonie. Eu já tentei resgatar
A diretora-geral dessa revista, almoçando aqui comigo, me garantiu que ia localizar, mas não conseguiu mandar. Mas depois que eu me aposentei, eu continuei escrevendo, comecei a escrever crônicas. Dessa crônica eu fui para um livro contando a história do meu tio-avô. Para mim, um benemérito de Roraima, do Amazonas e daqui, onde ele implantou para um consórcio canadense inglês uma navegação que surgia logo depois do surgimento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré em 1912. E aqui ele gerenciou essa companhia de navegação e alguns seringais. E ele foi importante, porque a primeira escola foi ele que trouxe. A primeira igreja católica, ele que construiu. E ele usava o prestígio que detinha no Mato Grosso e no Amazonas para fazer o bem por esta terra. Ele dizia que o rio Mamoré, aqui na nossa frente, não separa o Brasil da Bolívia, ao contrário, une. Ele usava muito essa expressão. E a amizade dele com os bolivianos permitiu que ele ganhasse a maior comenda do governo boliviano, que é a medalha Cóndor dos Andes, né? E ele foi uma das inspirações que eu tive para escrever, porque eu contei a vida dele, entrevistei pessoas, fui ao Amazonas, recolhi a vida que eu não tinha, a vida parlamentar dele, e colhi uma referência quando eu trabalhei em Boa Vista sobre a vida militar, que eu incluí nesse romance, porque os ingleses estavam transferindo os marcos que dividiam o Brasil da Guiana Inglesa, e ele teve um início de uma guerra, até morreu gente dele, mas morreram ingleses e o pessoal lá da antiga colônia, né? Eu sei que foi muito difícil aquele convívio, mas ele manteve firme e fez os prisioneiros ingleses a voltar os marcos para posições originais. Ele é nome de rua, lá em Boa Vista, é nome de um colégio aqui. E é nome de uma ilha, nome de um rio. Ele foi importante dentro do contexto aqui, regional, amazônico regional. E eu comecei a escrever. O segundo livro saiu, o terceiro, o quarto, eu já estou no 11º, que deve sair até outubro. Esse daí que está na sua mão é qual? Bem, esse aqui é uma síntese de crônicas que desembocam em reconhecimento, onde eu procuro valorizar os antigos, que fizeram tanto por esta terra, Almir Madeira, o Pedro Misturado, Dona Beatriz, enfim, o Emílio Santiago, dono do primeiro jornal daqui, o vereador Quintino, enfim, o professor Antônio Quintão, que foi comadre da minha mãe. Aí é o seguinte, você conta a história de cada um desses personagens. De cada um desses personagens, né? O Caralambos Vacilax virou um livro que me deu um prêmio que eu fui buscar lá na cidade do Rio de Janeiro, agora em julho. É a vida dos gregos. A cidade deve muito aos gregos, aos libaneses, aos indianos que permaneceram aqui após a construção da Estrada de Ferro. E escrever me fez um bem enorme, porque depois do hotel implantado, eu precisava de uma atividade para não morrer logo. Então, eu estou escrevendo. E até o hotel, né? A gente viu que você continua, o hotel não parou, né? Você não, fazendo alguma coisa, né? Está fazendo novas... a minha filha, Audrey Saldanha, ela comanda, Audrey Cavalcante Saldanha, está fazendo aniversário hoje. Eu já mandei meu beijão para minha primogênita. Ela tem o comando, né? Mas eu sou mandado por ela. E a minha família toma conta. Pode continuar falando. Vou mostrar aqui, ó. E mostra aí, Cris. Esse livro é uma tríade de 3 crônicas, de 3... Eu fiz uma
Prosa que Desemboca em Reconhecimento. A própria capa dele É o encontro né? dos rios, é o rio desembocando no outro. E eu coloquei, então, prosa que desemboca em reconhecimento. Mas antes tem prosa que desemboca em humor, onde eu conto os causos da região, né? as histórias dos ribeirinhos tão criativas, sempre derivadas de um cérebro inteligente. E prosa que desemboca em saudade, onde eu evoco as minhas lembranças de menino, de rapazinho aqui nesta terra abençoada. Inclusive, você contou pra gente antes, você saiu daqui para estudar no Rio de Janeiro, foi isso? Eu estudei lá, eu estudei em Pati do Alferes primeiro, num colégio estilo militar, do capitão Zenóbio da Costa. Fica perto de Miguel Pereira, adiante de Miguel Pereira, de Portela, perto de Arcozelo. E depois eu fui estudar perto de onde eu morei, lá no Leblon. Certo. No Colégio Santo Agostinho. Saudades imensas. Eu tive colegas, por exemplo, sobrenome Bretas, Segadas Viana. Tinha um rapaz que era filho de um primeiro-ministro na época do parlamentarismo. Eu esqueci o nome. Colega Moura, por exemplo. Eu joguei futebol, jogava bem no campo do Flamengo, debaixo daquelas arquibancadas, tinha as quadras de esporte. Nessa época eu conheci o Dida, conheci o centroavante Henrique, né? E eu fiz gol lá no futebol de salão. E no futebol de campo, num campo de futebol do Exército lá no Leme. Tinha um quartel lá, eu não sei se ainda existe. E o colégio, contra o Colégio Brasileiro de Almeida. Eu fiz um gol, por sinal olímpico, mas não foi mérito. Quando eu chutei o escanteio, veio um vento do mar e fez a bola entrar. Então, mas eu fiquei com essa boa lembrança de ter feito um gol no Colégio Brasileiro de Almeida, que nos venceu por 2-1. Eu sei o seguinte, o Rio é uma lembrança que eu gosto de sentir, muito boa. E aí, antes das considerações finais, a última pergunta. Como é que um ribeirinho aqui de Rondônia, aqui da região, foi para o Rio de Janeiro, estudar no Rio de Janeiro? Você é filho de pessoas ricas? Como é que foi essa história? Não, meus pais eram funcionários públicos. Acontece que minha mãe, eu precisava fazer um tratamento ortodôntico, porque meus dentes, vocês são muito novos, mas ouviram falar no fio Maravilha. A arcada dentária dele era mais bonita que a minha. E por aí você tira como é que era a minha. E esses tios eram parentes de um cientista, que tinha feito cursos nos Estados Unidos e era ortodontista famoso na cidade do Rio. O consultório dele era no edifício Odeon, na Cinelândia, eu lembro disso. E eu fui por isso. E minha mãe, para ajudar na minha manutenção lá, implantou um salão de beleza. Ela fez cursos durante umas licenças lá e implantou, e com isso ela me mantinha, porque era caro o tratamento. E eu tive a chance de conviver com uma família que hoje se traduz em enorme saudade. Já prestei diversas homenagens ao meu tio Ivo Jansen de Azevedo e minha tia Norma, que me receberam como a um filho. E o Rio ajudou na minha socialização. Um beiradeiro chegar no Rio, eu não conhecia elevador. Conhecia o telefone, mas não conhecia a televisão. E o Rio foi magnífico para que eu adquirisse uma postura social que aqui não tinha, era muito limitado, né, o nosso campo. E estudei em bons colégios, tanto em Porto Velho e depois no Rio de Janeiro. Isso me deu condições de enxergar, se me permitir, um pouco mais longe. Certo. Né? E o Rio foi onde eu descobri o ecoturismo como alternativa profissional depois da minha aposentadoria. Certo. E aqui estamos
contentes, alegres, satisfeitos recebendo vocês. Show de bola. Agora eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e fizesse as considerações finais e convidasse o povo do Brasil, do mundo aí, que assiste o canal Nós pelo Mundo, para que vir conhecer o Pacaás e, se der sorte, bater um papo com você. Bem, eu me sinto valorizado com a visita dessa equipe tão valiosa, né? Tão simpática também, que vai levar imagens do nosso empreendimento para o mundo, né? Hoje em dia, com a internet, você está aqui, está em Pequim, por exemplo, em fração de segundos, né? E eu desejo fazer um convite para conhecerem o Hotel Pacaás Palafitas Lodge. É um empreendimento rústico, mas com conforto, razoável conforto, e que, sobretudo, todos serão recebidos com muito carinho, com muita elegância e com o afeto amazônico que a gente tão bem procura traduzir. É isso aí. Eu agradeço. Obrigado. Você falou comigo que não estava com tempo, porque você tem que voltar para casa. Que você Não, tem eu tenho que levar um remédio para minha mulher que eu trouxe, botei no bolso. É coisa de velho. Tem uma mocinha. E aí a gente fica feliz e agradece vocês aí pelo carinho ter recebido a gente tão bem. Não, mas eu gostaria que permanecessem mais, Não, a a menos gente que volta. você tenha. Estão indo, desculpa, já está. Estão indo para o Acre ou não? Não, a gente está vindo do Acre. Ah, tá A gente vindo deixou, fomos para o Acre e estamos voltando agora para conhecer Rondônia. Tá, essa atividade é eletrizante de vocês, né? Vocês conhecem o Brasil todo já, né? Isso aí, quase todo. Falta aí Sergipe e Bahia, que a gente deixou para trás, mas por opção. Agora a gente está indo para lá, cortando o centro do Brasil. Tá. Mas me tranquiliza saber que vocês vão conhecer o Pantanal. É lindo o Pantanal de Rondônia aí. E o Forte. O Forte é uma mensagem histórica sem precedentes para nós. Imagine as dificuldades que nós tivemos para implantar um empreendimento aqui, com trator, com muque, com betoneiras, e o empreendimento que foi implantado tudo na mão. No lombo do burro, vale a pena. do homem, né? Na mão mesmo. Outra epopeia foi a Estrada de Ferro. Ela não morreu. Você ainda passa em pedaços dela. Certo. Né? Através dos desvios das pontes. Isso aí. Eu fiz uma crônica sobre isso, mostrando que ela está viva ainda. Na nossa lembrança, mas nos trechos por onde a gente costuma passar, desviando das pontes. E as pontes já estão sendo Infelizmente, edificadas. o Brasil não dá muita importância à sua história, né? Senão a gente teria essa estrada até hoje. Né? Até hoje. O Teixeirão, com quem eu trabalhei, ressuscitou 30 quilômetros aqui. Certo. E 8 quilômetros, 7 quilômetros em Porto Velho. Mas vieram alguns governantes que não se interessaram. O Oswaldo Piana, com quem eu trabalhei, recuperou. Mas os outros, eles não valorizam a história. Existe muito descuido com a cultura e o turismo como mensagens de economia, né? Certo. E alguns políticos falam na época das eleições que o turismo vai ser incentivado, que a cultura também, mas na prática... A gente não vê que isso não acontece. Não. É lamentável. E o turismo e a cultura empregam muita gente. Né? Tá bom, Salles. Mais uma vez, muito obrigado e a gente vai partir. Tá bom. Mas olha, é uma pena. Eu pensei que vocês iam demorar pelo menos uns 2, 3 dias. Pessoal, e a gente não poderia sair daqui sem ganhar um presente. Olha só, estamos ganhando aqui um livro que é de crônicas do Paulo e ele está fazendo aqui uma dedicatória para a gente. A gente fica muito feliz e são as coisas que acontecem aí sem esperar. A gente já estava indo embora, conhecemos aqui o Paulo, a história dele, a história do hotel, um pouco da história aqui do Brasil e de Rondônia. E aí agora a gente vai partir e a gente se vê lá em Guajará-Mirim.
I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what is best for you. Pessoal, nos despedindo aqui do Hotel Pacaás, desse lugar que a gente amou conhecer e tenho certeza que você que está assistindo o vídeo também gostou. E agora a gente vai voltar para Guajará-Mirim. É isso aí. A gente gostaria de agradecer o seu Paulo e toda a equipe aí do Pacaás que nos recebeu com todo carinho. E no final aí o seu Paulo deu aí uma entrevista pra gente aí contando um pouco da história aqui do hotel, a história de vida dele, da região. Foi muito legal. E aí a gente vai com essas imagens aqui dentro da floresta amazônica, encerrando o vídeo de hoje. E amanhã tem mais vídeos aí da região de Guajará. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you.